Pronto. Boa noite! Bem-vindo aqui ao nosso Facebook, iniciando mais uma transmissão aqui do nosso Trocas de Ideias, do canal Entreter Direito, do meu Face para o mundo. E já vou logo aqui pedindo aí para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, canal Entreter Direito, nas nossas redes sociais, no Instagram, para ir acompanhando as novidades e os próximos vídeos aí. Beleza? Hoje é o terceiro vídeo da nossa troca de ideias, da série de vídeos. Tem outros dois lá, corram lá no YouTube que dá para vocês assistirem, no meu Face também. E, sem maiores delongas, agradecer aí também todo mundo que já está ao vivo com a gente. Interaja com a gente nos nossos comentários. E, sem maiores delongas, já vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Já está na tela, Carlos Freitas. Boa noite, Carlos Freitas. Bom, eu já vou apresentar então, o Carlos é advogado. Carlão, né? Já vou chamar ele de Carlão aqui na transmissão, pedir licença já para chamar de Carlão. Carlos é advogado, meu sócio, meu amigo, meu mestre aí por bom tempo, companheiro de luta nos sindicatos que a gente advoga. E e o tema de hoje da nossa live é negociações e ações coletivas. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. E na parte de entretenimento, nós vamos falar um pouco sobre os nossos hobbies que a gente tem em comum. Então, nós vamos falar um pouco de cerveja, cerveja artesanal, cerveja caseira, cervejaria. E, Carlão, dá uma boa noite pro pessoal, então, pra gente, antes de entrar no nosso assunto aí. Boa noite, Daniel. Boa noite àqueles que nos assistem ao vivo, aos que vão nos assistir depois gravado, ter a paciência de nos ouvir aqui. É uma satisfação, é um prazer estar aqui, podendo tratar de um tema tão delicado, mas um tema tão importante no momento que nós estamos atravessando neste país de ataque aos direitos trabalhistas, maiormente sob o ponto de vista do direito trabalhista da classe trabalhadora, aqueles que regulamentam os direitos e os benefícios da classe trabalhadora. Um assunto e um tema muito gostoso. Vamos ver se a gente consegue nos divertir esta noite aqui conversando. Enfim, estamos aí para batermos um longo papo a respeito disso. Maravilha. Daniel, vamos. Maravilha, perfeito. A ideia é essa, a gente trocar um pouco de ideia sobre um assunto tão importante, tentar esclarecer, levar informação ao máximo de pessoas possíveis, obviamente com a participação de todos vocês aqui, e também nos divertir, falar um pouquinho também dos nossos hobbies, dos assuntos aí interessantes aí também pro final. Beleza? A Séries já tá mandando boa noite pra gente, minha mãe, a Mel, o pessoal já tá participando aqui com a gente. Bom, Carlão, então vamos entrando no nosso assunto, né? Nós vamos falar hoje de negociações coletivas e ações coletivas. Tem tudo a ver aí com a classe trabalhadora, com o momento que a gente está passando, questões trabalhistas. E já para introduzir o assunto, para a gente começar do começo, como diria os poetas, a gente falar um pouquinho, explicar, porque nessa parte de negociações coletivas, nós temos os instrumentos coletivos, que são os acordos coletivos, negociações e os dissídios, né? Às vezes a maioria das pessoas acabam confundindo um pouco a ideia do dissídio, né? Com database, com acordo coletivo, com convenção coletiva. Então eu gostaria que logo no início você já comentasse um pouco pra gente, já explicasse um pouquinho dessas institutos que a gente vai conversar um pouco hoje aqui para a gente aprofundar mais e ir além. Ok, Daniel. É extremamente importante para que as pessoas que nos assistam hoje ou no futuro possam, principalmente aqueles que são leigos no assunto, possam entender bem do que nós estamos aqui falando quando se fala em acordo coletivo e dissídio coletivo. Primeiro é preciso entender que acordo coletivo, convenção coletiva, é, são contratos firmados entre partes, tá? Seja de um lado a parte patronal, seja do outro lado a parte trabalhista, os trabalhadores.
tá? Através dos seus representantes. E se é um contrato, e se ele não tem vícios de consentimento, se as partes assinaram de livre e espontânea vontade e consciente do que estavam fazendo, ele passa a ter validade tão quão uma norma, uma lei teria, ou tem, certo? A diferença de contrato coletivo. Contrato. Não, desculpe, eu já estou pensando em outra situação. De acordo coletivo de trabalho para a convenção coletiva de trabalho é simplesmente quem são as partes envolvidas nesta negociação. O acordo coletivo ele é mais restrito, ele se dá no campo do sindicato com uma empresa ou com uma ou algumas outras empresas de toda sorte, sempre o sindicato contra o sindicato e empresa assinando um acordo coletivo estabelecendo as regras de trabalho através daquele acordo coletivo de trabalho, que vão muito além da legislação ou vão barrar as maldades da legislação, certo? Portanto, aquelas empresas que têm organizações no seu local de trabalho ou são melhores organizadas, elas conseguem fazer melhores acordos coletivos do que as empresas que desprezam seus sindicatos, não querem se organizar e, portanto, acabam ficando com o que se consegue negociar ali porque não tem o poder. O sindicato, quando vai fazer a negociação ali, não tem o poder de negociar. Este acordo ele só representa os trabalhadores daquelas empresas que assinaram esse acordo coletivo ou aquela empresa. Então, se a empresa A assinou um acordo coletivo com o sindicato A, este acordo só vai valer para os trabalhadores daquela empresa A. Os trabalhadores que atuam diretamente para esta empresa, os terceirizados. Eu posso falar daqui a pouco, uma outra oportunidade. É um assunto extremamente interessante, é uma novidade. Eu tenho tentado ser a vanguarda, junto com outros colegas aí, neste debate das terceirizadas nas atividades fim das indústrias metalúrgicas, que agora, com o Código Patronal, há quem diga que pode ser feito isso e que não há limites para a terceirização. Por sua vez, a convenção coletiva, ela é aquele acordo coletivo de trabalho firmado entre a federação de uma determinada categoria de trabalhadores com a federação ou sindicato patronal e não uma empresa. Então, significa dizer que o coletivo de trabalhadores abrangidos pela convenção coletiva é muito maior, porque ele envolve todos os sindicatos. Peraí que ele voltou. Desculpa. Peraí, já deixa eu te colocar a tela aqui. Voltei. Aí, Carlão, tá de Não, volta. voltei. Aquela. As internet da vida. Essa pecinha aqui. Não é. Essa pecinha que fica aqui na frente do computador, que fica cismado com umas coisinhas que aparecem aqui na tela e resolve mexer, e aí não sabe mexer, e acaba acontecendo isso. Então, peço desculpa a todos aí que nos ouvem, que nos assistem e que vão nos assistir. Bom, Daniel, acho que a princípio era isso. Tá. Não, eu até dei uma arredondada aqui enquanto você não estava na transmissão, né? Falando do acordo e da convenção coletiva. Basicamente, aí são as pessoas que estão envolvidas na negociação, né? Convenção de uma forma mais abrangente, com mais pessoas envolvidas, e acordo coletivo de uma forma mais direta e individualizada ali, né? E aí também eu queria também que, Carlão, que você explicasse a questão do dissídio coletivo. Porque também é uma confusão que vários trabalhadores fazem, né? Quando falam do dissídio, né? O dissídio chegou, né? Vai ter um aumento, chegou o dissídio, o meu dissídio foi de tanto, né? E aí também, na verdade, eles estão falando aí da nossa database, né? Então eu gostaria também que você explicasse um pouquinho pra gente a questão da nossa database, a questão do dissídio coletivo, né? Então, nessas partes iniciais, para a gente explicar um pouquinho esses conceitos, para a gente ir aprofundando na nossa conversa, né? Perfeitamente, Daniel. Bom,
de fato, as pessoas fazem essa confusão, mas é uma confusão inocente, não é uma confusão Sim, sim. maldosa, né? Então, na verdade, o que muitos trabalhadores e trabalhadoras chamam de dissídio, na verdade, é a database. A database é aquele mês em que os sindicatos patronais e de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores e empresas sentam e negociam o reajuste salarial que é feito uma vez ao ano. Além deste reajuste salarial, outras cláusulas que a gente chama nós chamamos de cláusulas sociais são negociadas nesses acordos coletivos. São as cláusulas econômicas e as cláusulas sociais. Aqui poderia enumerar algumas delas ou inúmeras delas, mas acho que não vem ao caso. Já dissídio coletivo é aquilo que, quando as partes envolvidas na database em negociação não conseguem chegar a um acordo, elas decidem, de comum acordo também, ir para o judiciário e que o judiciário estabeleça os patamares desta negociação, e aí passa a valer como se fosse um dissídio, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, dependendo das partes envolvidas, certo? É um acordo, é uma espécie de acordo coletivo imposto pela Justiça do Trabalho, e é uma questão que só a Justiça do Trabalho tem isso. Eu acho isso fantástico em determinado momento, mas eu também acho que isto acomoda muito algumas das partes envolvidas enfim, o melhor cenário é sempre as partes poderem, por mais que existam divergências entre eles possam estabelecer avanços aí nas negociações, certo? Bom, enfim, acho que, É, resumidamente, é essa a diferença. sim. É interessante aqui a título de curiosidade, né? O dissídio coletivo é uma das poucas, talvez se não a única, hipótese em que o judiciário legisla, né? Porque ele cria regras genéricas entre as partes, né? Então é uma das poucas hipóteses, talvez até se não a única Verdade. no direito, né? Em todo o sistema, não só na questão trabalhista, de que o judiciário legisla, no sentido de criar regras genéricas para as partes, né? É interessante isso no direito do trabalho. É verdade, você tem razão. Aliás, é a única, não É, existe sim. outra. O que pode existir, e aí é por parte do Supremo Tribunal Federal, e às vezes até no direito concentrado, é a interpretação da norma Uhum, dando regras, já que o legislador se omite a uhum. tomar algumas Ou, medidas, e enquanto ele legisla, a interpretação do judiciário caminha para dizer, olha, é assim. sim, sim. Tá? Era o caso, por exemplo, da terceirização. Como não havia regramento para tanto, o Judiciário Trabalhista foi lá e criou a súmula 331 e estabeleceu os limites da terceirização. Vai Passou a ser ser assim, basicamente. certo? E não é dissídio coletivo, né? Uhum. Então, tirando, basicamente, é só no dissídio coletivo que ele pode negociar. Daniel, eu só queria um minuto da sua. Opa! Aqui só para mandar um abraço aqui para o Wagner, pro Castanheiro, pro Sidney, Uhum. e para Viviane, Fabiana, Ah, Andréia eu ia fazer e isso para o André agora. Laroca, que estão aqui. Uhum. Só mandar um abraço aí deste que nos fala aqui. A Raquel também está presente aqui, mandou uma mensagem aqui pra Manda gente. um abraço para ela também. Mandar um abraço para todos que estão nos E quem acompanhando. que, por favor, façam perguntas. Nós estamos aqui à disposição para tentar dirimir as dúvidas. Nós não vamos fazer Exatamente. consulta, obviamente, mas tirar dúvidas nós vamos. Exatamente. Vamos embora, Bom, segue adiante. e então a gente falou então do resultado, né, aqui das negociações, que aí termina aí num instrumento coletivo, que aí pode ser ou a convenção, ou acordo coletivo, ou se for o judiciário, o dissídio coletivo. E também a database, que é esse período anual que os trabalhadores e empregadores podem ter a oportunidade de negociar e criar regras entre eles. Mas o que antecede isso é o que a gente chama de negociações coletivas, né? É o momento que antecede e que, se ela for frutífera, né, vai resultar no instrumento coletivo.
Então, é sobre essa parte das negociações coletivas. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente, então, dessa parte de negociação coletiva, que é o momento anterior em que as partes estão conversando, negociando, para aí então chegar ao ponto de ter o instrumento coletivo propriamente dito, né? Você travou de novo? Eita, tava falando sozinho, então é. A pergunta que eu tinha feito, acho que antes de travar, foi em relação à negociação coletiva, né? Nós estamos conversando aqui nos instrumentos, que é o resultado, né? A convenção coletiva, ou o acordo coletivo, ou se for por meio do judiciário, o dissídio coletivo. Mas temos o que antecede isso, né? Esses são os resultados. O que antecede são as negociações coletivas. Então eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente como é essa questão das negociações coletivas, as dificuldades que os trabalhadores estão enfrentando nesse momento em negociar. Você participa muito ativamente das negociações coletivas nos sindicatos que damos assessoria. Então conta para a gente um pouco essa parte da negociação coletiva. Então, Daniel, na verdade, assim, já participei mais. Hoje não tanto, porque, assim, primeiro a gente precisa entender que os atores principais dessa negociação são os trabalhadores. Os técnicos, os assessores, são assessores, como o próprio nome diz, estão ali para assessorar, certo? Bom, negociação, como o próprio nome diz, pelo menos envolve no mínimo duas partes, tá? No caso da relação trabalhista e dos acordos ou dissídios ou convenções coletivas, trata-se de atores com interesses totalmente antagônicos, distintos uns dos outros. Os trabalhadores querem melhores condições de trabalho, melhores salários dignos. Os empregadores querem pagar menos para poder ter mais capital acumulando, certo? Então, não é fácil. As negociações, elas se iniciam muito antes do mês da database, certo? Primeiro é preciso que se discuta faça-se o estudo de qual é o aumento que vai ser pedido, o que se vai pedir, nas cláusulas sociais, se vai pedir algum avanço, se vai só mantê-las ou se vai tentar evitar uma perda muito grande dessas cláusulas sociais. E uma vez feito isso, em debates que podem ser feitos através dos sindicatos, no caso de acordos coletivos, ou mesmo de convenções coletivas, envolvendo uma ou mais empresas, certo? Através do que alguns dirigentes sindicais chamam de plenária. Você faz várias plenárias até você conseguir chegar ao consenso dessas cláusulas, e aí você chama uma assembleia para aprovar aquela pauta de reivindicações desta classe trabalhadora, que será protocolada naquela empresa ou naquele sindicato patronal ou naquela federação patronal, tá? Através do sindicato ou da sua federação. Tá? E aí se pede autorização à categoria através de assembleia, e aprovado isso, você vai lá e protocola. Protocolado, aí você fica no aguardo, esperando que as empresas, os representantes patronais te chamem para negociar. E se não te chamar, você começa a provocar para ver se te chamam. Se deixar, eles vão passar e não vão negociar, não. Há interesse para tanto, certo? Inclusive, este ano é um ano atípico, acho que as negociações serão extremamente difíceis, considerando todo o estado aí de pandemia que nós estamos vivendo e toda a choradeira que se vê. De toda sorte, o que precisamos ter claro é que essas negociações coletivas, elas se dão ao longo de um tempo e aí você fecha o que é chamado de acordo coletivo. Nem sempre naquele mês da database, muito por conta de quem negocia como representação patronal, e isso se estende, eu já vi acordo coletivo que a database era setembro, ser fechada em janeiro, com aumento retroativo, acaba pesando para o empregador, enfim,
Se o empregador não... Às vezes ele precisa participar mais também do sindicato patronal, ser mais ativo lá também, e lá e falar, eu quero que seja feito dessa forma. E dê um feedback para quem está na mesa de negociação, porque quem está na mesa de negociação do lado da classe trabalhadora tem o feedback constante, porque os sindicatos estão sempre constantemente participando e dando esse feedback. Mas os trabalhadores também poderiam participar mais, é verdade, nas assembleias, nas discussões de quando vai se formar as cláusulas, a pauta de reivindicação. Ter mais participação dos trabalhadores seria muito interessante, até porque quem está do outro lado está olhando qual é a sua capacidade de organização, certo? Não adianta o dirigente sindical, por mais bonito que ele possa parecer ser, e na sua grande e infinita maioria não o são, mas, por mais que eles possam parecer ser bonitos, eles não vão chegar lá na mesa de negociação e falar para o empregador, eu quero isso, quero aquilo, e o empregador, apaixonado pela beleza do dirigente sindical, vai falar, maravilha, eu vou conceder o que você quer, não é assim que funciona. Ele vai olhar e vai ver, bom, se eu não conceder, esse sindicato tem uma boa organização, ele vai me dar trabalho. Então, vamos ver o que eu posso conceder, até onde eu posso ir, e assim vai se dando as negociações. Agora, quando ele olha e vê que não tem ninguém ali, certo? Que a Assembleia de Aprovação de Pauta foi ínfima, que os trabalhadores não estão nem aí para o sindicato, tudo fica mais fácil para o empregador falar não. É tudo muito mais fácil. Sim. Ok? Não, perfeito. O que muito interessante esse ponto e mostrar um pouquinho como se dá, né, essa parte de negociação. O que eu gosto sempre quando eu estou conversando sobre esse assunto, e eu já vou mandar um abraço aí para Sandra, que está participando, participa lá do grupo de estudo da USP, junto comigo. A gente trata bastante Um desse abraço para ela. assunto, a gente conversa bastante desse assunto. E lá, inclusive, no grupo de estudo, a gente sempre traz essa questão de que essa parte coletiva, essa parte dos trabalhadores juntos, negociando com o empregador, isso surgiu antes mesmo do que o próprio direito do trabalho, né? Tudo que a gente tem de legislação, de estrutura do direito do trabalho, como a gente conhece hoje, na verdade começou nessa parte coletiva, começou nessa parte de negociação. Isso remonta lá à época da Revolução Industrial, que não tinha, o Estado era mínimo, né? Não interferia nas relações de trabalho, resultando aí jornadas de trabalho 16 horas por dia, trabalhadores morrendo por exaustão, até que iniciou crianças trabalhando, trabalhando, limite de jornal. Exato. E aí, qual que foi a reação? Os trabalhadores se juntaram e foram para cima dos empregadores e até do próprio Estado para obter direitos. Então aí já começou a negociação coletiva. Então percebe que acabou acontecendo antes a negociação coletiva e movimentos coletivos trabalhadores e depois surgiu o direito. Daí que começou a ter legislações trabalhistas, o Estado começou a interferir mais nessa relação, porque viu que estava não dando certo, ele está ausente, né? Então eu sempre acho interessante fazer esse link e lembrar que o quão importante é essa parte de negociação coletiva, organização dos trabalhadores, até para a criação do próprio direito do trabalho, né? Na verdade, Daniel, se me permite aí, a gente vai remontar a história, então aí, de fato, essa questão surgiu muito além, muito antes de qualquer regramento trabalhista. Surgiu porque os trabalhadores sentiram necessidade de dar um basta a toda aquela exploração exacerbada que existia, exagerada. Tá? Mas o Estado veio e regulamentou e interviu, não porque não estava dando certo as histórias, é para evitar um mal maior e para dar uma acalmada na classe trabalhadora e evitar que revoluções fossem feitas. Exato. Certo? É a válvula de Porque a escape classe do trabalhadora não suportava mais
tamanha exploração. E o caminho para isso era tão óbvio, tão claro, que o Estado veio e falou: não, peraí, antes que aconteça um mal maior e venha uma revolução proletária por aí, vamos nos organizar aqui, vamos botar um limite na exploração e vamos botar um limite também e um freio nesse avanço da classe trabalhadora. Não é nem lá e nem cá, certo? Mas sempre tendo em mente que quem dominava o Estado e a domina na maioria dos países do mundo e da história, e quando foi lá na Revolução Industrial, eram os burgueses, Sim. não eram os operários, né? Não eram os trabalhadores, Exato. enfim. Até. É bom deixar isso claro, porque senão vai dar a impressão que o Estado foi o Aham. salvador da pátria. Eu Não, divirjo muito não, dessa exatamente. história. Aliás, se o Estado não existisse, talvez a classe trabalhadora hoje talvez tivesse conquistado muito mais do que se imagina, tendo em vista as organizações que ela teria. Exatamente. Naquele momento, o Estado, a princípio, ele achou que ele tinha que ser liberal, ou seja, deixa que as partes se viram, mas começou a dar todo aquele problema. Os trabalhadores se organizaram e ele deu os dedos para não perder a mão e o braço, né? E então também foi uma forma dele também conseguir se manter ali, né? E não descadear uma, uma revolução, até mesmo como você comentou, né? E disso veio o direito do trabalho, né? Até a Sandra comentou que, né, o direito do trabalho é fruto dessas lutas. Então, exatamente, a ordem foi essa. Primeiro as negociações coletivas e o direito coletivo, depois o surgimento aí do direito do trabalho e as legislações trabalhistas como a gente conhece. O que eu queria comentar agora, Carlão, é a respeito, você já até comentou no início, mas eu queria a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão, até na chamada do nosso vídeo aqui, da nossa live, eu comentei que existem muitos direitos dos trabalhadores que não estão na CLT e na legislação trabalhista, estão nos acordos coletivos, né? Nas convenções coletivas. E aí entra um pouco nessa questão de existir as cláusulas econômicas, que são as cláusulas que efetivamente dão um reajuste salarial, ou cria ali algum abono, alguma coisa, mexe com questão financeira. E tem cláusulas sociais, que nós chamamos, que criam direitos. Então eu gostaria que você comentasse um pouco desses direitos que são criados em normas, em instrumentos coletivos, para além dessas que a CLT estabelece, e estabelecendo um mínimo aí, diríamos, e o que as negociações e os instrumentos coletivos avançam nesse aspecto, quais são todas as possibilidades que existem nessa parte de cláusulas sociais, né? Excelente pergunta, Daniel. Excelente mesmo. Principalmente por quê? Por conta do momento que nós estamos vivendo, desde 2017, um pouco antes, né, lá com a queda da presidente Dilma, com a ponte para o futuro, que só retroage, não avança ao futuro, né, desgraçadamente, este MDB, o representante maior deles que estava no poder substituiu a Dilma, veio com essa proposta da ponte para o futuro, que só regride e não avança ao futuro, só traz desgraças à classe trabalhadora, culminando com este momento de pandemia que nós estamos vivendo. Há um ataque direto aos direitos dos trabalhadores, seja através de medida provisória, porque esse governo só vem governando através de MP, de medidas provisórias, me parece que ele não tem articulação nenhuma no Congresso, então ele fica editando medidas provisórias, não sabe o que fazer, tem lá uma leve noção, mas não tem noção muito clara do que está fazendo, certo? E aí a retirada de alguns direitos da classe trabalhadora diminui a capacidade de consumo dessa classe trabalhadora, que por sua vez vai consumir menos e em função disso vai fazer o encolhimento e o achatamento do capitalismo, da economia, e para tanto basta ver o que foi o PIB antes da pandemia. O PIB de 2019 foi um pibinho, não foi um PIB, né? Foi ridículo. E já sobre a batuta deste Paulo Guedes, e sobre já 2 anos da chamada reforma trabalhista, que eu ainda insisto de chamar de Código Patronal, e que não trouxe mais empregos, o que trouxe foi mais informalidade, mais desrespeito aos direitos dos trabalhadores,
porque ela vem aqui e coloca uma chancela. Agora é possível desrespeitar ainda mais o direito da classe trabalhadora, que muito poucas, você não vai sofrer quase nada. Já não sofria anteriormente, antes da legislação. As punições para os empregadores eram mínimas. O que ele tinha de punição? O que restava para um empregador pagar de punição se ele não pagasse um aviso prévio do trabalhador quando ele demitia? Pagar esse aviso prévio corrigido com juros de 1% ao mês e uma correção monetária baseada na TR, que não corrige absolutamente nada. Esta era a punição. Então, isso era mais um incentivo do que qualquer outra coisa. Mas, voltando aqui ao assunto que você me perguntou, este momento, os acordos coletivos, as convenções coletivas são fundamentais para barrar tudo aquilo que foi retirado dos trabalhadores lá em 2017, quando da promulgação da 14... nossa, me fugiu o número da... 13467 de 2011. Uhum. O Código Patronal. 2017, né? Se os trabalhadores entenderem isso e se organizarem, eles vão conseguir botar nos acordos coletivos cláusulas que vão barrar isso. O problema é o trabalhador entender isso, porque o que o trabalhador vê... assim, quando você vai para uma negociação coletiva, quando você firma um acordo coletivo, a única cláusula, embora todas as cláusulas sejam comuns para aquela categoria que participou da convenção coletiva ou do acordo coletivo, todos aqueles trabalhadores da empresa, na verdade, o que é de comum, efetivamente, é o aumento salarial. Todos eles vão ter o mesmo índice de aumento salarial, certo? Se você conquistou o INPC mais 2% de aumento real, é para todos, não é exclusivamente para esse ou aquele. Todos os trabalhadores ali vão conquistar isso. Agora, as cláusulas sociais, elas, apesar de serem para todos, elas só vão abranger aqueles que necessitarem delas, certo? Vamos falar, por exemplo, da estabilidade de acidente de trabalho na categoria metalúrgica da CUT do Estado de São Paulo, por exemplo, que é uma cláusula que, inclusive, está sob ataque violento esse ano, e é possível até que ela deixe de fazer parte das convenções coletivas, tanto o acidente de trabalho como a doença ocupacional, no momento de pandemia, o que é pior ainda, né? Diga-se de passagem. É uma cláusula que, embora ela seja para todo metalúrgico, ela só vai abranger aquele metalúrgico que venha a sofrer acidente de trabalho ou que venha a adoecer no trabalho. Do contrário, ela está lá, mas o cara não usa, então ele não entende, não dá muita importância para isso. Ele só vai dar importância se ele precisar disso. Ele só vai dar importância para a estabilidade pré-aposentadoria prevista em alguns acordos coletivos quando ele for precisar dessa cláusula, senão ele não vai dar. Então, as cláusulas sociais tendem a não ter a mesma importância junto à classe trabalhadora que tem a cláusula econômica, porque esta, sim, atinge de imediato a todos. Eu vou receber o meu aumento no ticket de refeição, na hora extra, no meu salário, agora e para os próximos 12 meses ou 11 meses, certo? Enquanto que essas outras cláusulas, eu não vou usufruir dela, exceto vez ou outra, certo? Exceto aí numa outra situação, e às vezes nem é uma situação muito agradável, porque eu precisar da minha estabilidade por acidente de trabalho significa dizer que eu sofri um infortúnio trabalhista, ou seja, eu me acidentei no trabalho, o que não é, convenhamos, o melhor dos mundos. Não é isso que nenhum trabalhador quer. Tenho certeza que... E aí a gente pode avançar. Por exemplo, aqui eu vou dar um avanço que eu acho que é muito interessante, que poucas categorias têm, mas as têm. Estabelecer que, embora eu acho que esse ano caem todos, não sobra um sindicato que vai conseguir manter isso, mas o adicional de insalubridade baseado no piso da categoria e não no salário mínimo, certo? Isso tem até uma conotação tão fundamental, tão importante, porque o trabalhador precisa entender que receber um adicional de insalubridade, embora seja financeiramente aí um plus a mais para ele, também é, ao mesmo tempo, a assinatura de que ele vai ficar doente no futuro. E que esse dinheiro que ele recebe será insuficiente para pagar
tratamento daquela doença, quiçá grave ou não, ele vai ter, se vai ser surdez, se vai ser um câncer, pouco importa, ele vai ter que gastar dinheiro com tratamento por essa doença que ele adquiriu no trabalho por falta, recebendo adicional de salubridade. O melhor dos mundos, o melhor dos cenários, seria trabalhar num ambiente seguro, com um salário decente, em que eu pudesse ter uma vida com dignidade e poder escolher onde eu quero ou não frequentar. Quanto isso não acontece, uma cláusula dessa ajuda a barrar este avanço de desrespeito à saúde do trabalhador, porque o trabalhador e a trabalhadora, eles só têm a sua força de trabalho para vender para o empregador, eles não têm mais nada. Pode até ser um trabalhador aí bem assalariado, muito bem pago, o que ele vende para o empregador não é o automóvel dele, não é a casa dele, é a sua força de trabalho. É a sua exploração. É isso, certo? E se ele se adoecer, aonde ele vai parar? Portanto, uma cláusula dessa é de suma importância para tentar barrar que avanços, que doenças sejam acometidas. E se considerar que o Brasil é campeão mundial nessa questão de adoecimento de trabalhadores, de acidentes, e acidentes fatais, inclusive, é um cenário muito triste, gente. E ainda mais num momento mais triste ainda, que é esse que nós estamos vivendo hoje, com mais de 97 mil mortos pela Covid. E eu quero aqui prestar uma homenagem a todos os familiares que tiveram entes queridos levados pela Covid aí. Exatamente. Perfeito, Outra Solano. situação, Daniel, só me Fica à ocorreu vontade, agora, você é o convidado, é você que fala aqui. é você barrar, por exemplo, alguns ataques aos direitos dos trabalhadores, inclusive do ponto de vista até processual do trabalho. Eu até ia comentar isso, Carlão, deixa eu até... Você pode chegar lá e pôr assim, olha, a empresa fica proibida de cobrar honorários advocatícios nas ações dos seus funcionários ingressados. Eu ia comentar, e vamos até falar um Ora, pouquinho mais sobre essa questão. O André mandou aqui uma mensagem que ele está extremamente preocupado com o futuro de nossos filhos, diante do desmonte de retiradas dos direitos dos trabalhadores. Isso é exatamente o futuro, né? Porque tudo que está acontecendo agora deságua num futuro a médio e longo prazo, né? A precarização por dos isso que direitos. já estamos atrasados em organizar os trabalhadores para evitar que esse futuro chegue tão rapidamente quanto a gente está imaginando, que já para a semana que vem ele deva chegar. O Marcelo, colega nosso também do grupo de estudo, professor, doutor em Direito, também autor de livros, mandou aqui uma mensagem pra gente. Eu queria já a gente entrar Um nessa... abraço para o doutor Marcelo, então. Não o conheço, mas fica aqui um abraço fraterno. Muito bacana, E excelente professor, acadêmico aí da parte do direito. de companheiro aí. Essa parte a gente estava comentando de cláusulas sociais que ampliam direitos. Então a CLT ali estabelece um patamar mínimo aí, mínimo do mínimo hoje em dia, na verdade, né? Olha lá. E os acordos coletivos os instrumentos coletivos podem evoluir nisso. Mas também, aí entrando um pouco, Carlão, para a gente voltar a falar sobre isso, além de aumentar direitos, também barrar retrocessos, né? Ter dispositivos ali, por exemplo, algumas coisas, porque a reforma trabalhista ela tem uma característica de tudo que estava na defesa das empresas, nas ações e que eles perdiam todo dia na Justiça do Trabalho, acabou indo parar na reforma trabalhista. Então, por exemplo, a questão de não contar mais o artigo 71, de não contar quando não concede o intervalo entre a jornada, que a justiça já tinha um entendimento consolidado que tem que pagar a hora inteira e não os minutos que faltavam. E essa era a tese das empresas em toda ação e não vingava mais porque o TST já tinha um entendimento consolidado. O que a reforma trabalhista fez? Exatamente, colocou lá no artigo 71, só tem que pagar os minutos que faltam, né? Para quando não concede um intervalo.
Agora, por exemplo, um instrumento coletivo pode vir com alguma cláusula dizendo não, vai ter que pagar a hora extra dobrada se não conceder o intervalo cheio. Então, nesse sentido de, além de ampliar direito, também barrar retrocessos trazidos pela própria CLT quando modificada pela reforma trabalhista, né? O que você acha esse viés e Não. e esse instrumento É fundamental. do trabalhador? Isso é excelente, é fundamental. É importante que a classe trabalhadora se organize e de tal ponto de organização que ela vá conseguir fazer com que ela consiga reaver direitos que foram retirados, direitos históricos conquistados há longos anos, a duras penas, a duros sangues de trabalhadores, tá? É importante que ele consiga barrar isso. Que, por exemplo, esse exemplo que você deu é o melhor exemplo, é um dos melhores exemplos que você poderia ter dado. Por que as empresas eram condenadas a pagar o intervalo de refeição se ela tinha um acordo com o sindicato ou com os sindicatos que permitiam a redução da jornada de trabalho, se ela tinha autorização do Ministério do Trabalho, à época ainda vivo, o finado Ministério do Trabalho, né? Se ela tinha isso, como é que ela ia para a justiça e ainda assim ela era condenada a pagar um intervalo de refeição? Nem aqui discutir na questão se pagava aos minutos faltantes ou a 1 hora de hora extra. Ela era simplesmente condenada. Por que isso acontecia? Ora, tão óbvio, porque existiam 2 pressupostos que a empresa tinha que cumprir para poder reduzir o intervalo de refeição. De 1 hora para a jornada de 8 horas de trabalho, reduzir para 1 hora, certo? De 1 hora para menos, desde que ela tivesse um dos pressupostos, um refeitório nos moldes exigidos pela vigilância sanitária. 99,9% das empresas tinham. Tanto é que 99,9% delas conseguia a concessão do Ministério do Trabalho. A outra situação, que aí o Ministério só poderia conceder antecipadamente, mas só mantinha isso depois, era não ter prática de horas extras. Porque se eu estou reduzindo o intervalo de refeição, é para aumentar a minha produção. Desnecessário, portanto, a prática de horas extras. Ora, para que eu reduzo o intervalo se eu ainda vou insistir em praticar horas extras? E o que as empresas faziam? Hora extra. Horas extras. E aí parece que o trabalhador ia lá à justiça, certo? A pedir um absurdo, aquilo que era nossa. Meu Deus, mas como pode? Eu tenho um acordo. Eu ouvi isso de um negociador de empresa falando que como é que podia o sindicato pedir na justiça o intervalo dobrar, a hora extra desse intervalo, se ele tinha um acordo com a empresa. Ora, ele tinha esse acordo, mas a condição desse acordo não era respeitada, e a partir daí, então, se fazia uma obrigação de fazer. Ora, pare de fazer hora extra. Pare. Como a gente não consegue isso, como é que você faz isso via sindicato? Começa a propor ações na justiça para ver se barra isso. O que as empresas fizeram? Elas cortaram os acordos de redução de intervalo, voltaram para 1 hora, mas não deixaram de fazer a prática de horas extras. Hora extra não, parar de fazer. Entendeu? Hora extra, então, talvez este não seja uma das cláusulas que a gente consiga estabelecer, porque elas hoje podem, inclusive, fazer esse acordo, mas individualmente. Uhum. Banco de horas hoje é permitido individualmente. Como é que a gente barra isso? Num acordo coletivo. Exato. Você está na convenção coletiva ou no acordo coletivo que fica proibida a negociação individual para estabelecimento de banco de horas, pronto, acabou. Um retrocesso acabou, do trabalhador. Né? É um retrocesso a menos e uma possibilidade de exploração menor deste trabalhador, porque não adianta o trabalhador achar que ele por melhor negociador que ele possa ser, a hora que você senta lá com o empresário, é o teu emprego que está na reta. Não adianta a gente achar de outra forma, certo? Daí porque os sindicatos são importantes.
Daí por que a estabilidade para os dirigentes sindicais? Uhum. Daí por que a necessidade? A gente só vai conseguir ter trabalhador com possibilidades de negociar de igual para igual com o empregador o dia que nós tivermos estabilidade no emprego ou que nós tenhamos a Convenção 157 da OIT ratificada por este país e reconhecida no judiciário, diga-se de passagem. Do contrário, as negociações são desequilibradas, então nós precisamos eu falei aqui dos honorários, por exemplo, tem outras possibilidades, enfim, há uma infinita condições de barrar toda este avanço contra a classe trabalhadora que foi feito através desse Código Patronal. Exatamente. Bom, a Dani, nossa amiga e sócia também, mandou uma boa noite aqui. E eu queria trazer aqui a reflexão da Luciana Murilo. Professora Luciana Murilo, foi a convidada da semana passada aqui do nossa troca de ideias do canal Entreter Direito. Aliás, se inscreva no nosso canal no YouTube e dá uma olhadinha lá que tem o vídeo dela, tá disponível tanto no meu Face quanto no canal do YouTube. A reflexão dela eu achei bem interessante, Carla. Ela falou assim, reflexões importantíssimas. Deixa a reflexão. Se os trabalhadores somos a maioria, por que não conseguimos barrar esses desmontes de direitos? É muito desolador o cenário e as perspectivas são desesperadoras. Ó, eu vou dar um chute aqui na resposta, eu quero ver se você também é na mesma linha. Eu vou muito pela questão ideológica, a questão de ideologia. Porque começaram como o comentário é muito pertinente, é a maioria. Então, como a maioria, a minoria consegue dominar a maioria. A dominação por força, mas hoje a gente não tem tanto quase extinta essa dominação por força, e a dominação ideológica, que é fazer uma parte dessa maioria fazer o meu discurso, fazer a minha defesa. E aí, nós temos um resultado que a gente observa, eu observo assim, indignado, pasmo, de como tem trabalhadores defendendo esse discurso de menos direitos para ter mais emprego, trabalhadores se achando empreendedores, se achando donos do capital e se colocando em defesa do empresariado, né? E o que resulta? A parte que é a minoria tem uma parcela da classe trabalhadora, que é a maioria, fazendo a sua defesa, fazendo o seu discurso, fazendo coro às suas reivindicações. Então eu acho que o ponto nessa questão é a identidade de classe. Os trabalhadores não estão se identificando mais enquanto classe trabalhadora e, portanto, cada um correndo para um lado. E isso favorece muito a classe do capital, que tem um discurso alinhado, né? E essa questão ideológica. Faço até um paralelo, né? Estou me estendendo um pouco, mas você tem, por exemplo, uma fazenda ali na época da escravidão, que você tinha um escravo, crata, né? O dono ali da casa grande, com a família dele que era pequena, meia dúzia de capanga e centenas de escravos com machados na mão, com foice na mão, e não acontecia, salvo algumas exceções na história, essa questão de uma rebelião. Então, assim, tinha a dominação pela força e tinha a dominação ideológica naquela situação, né? De como que estava estabelecida essa relação e quão frágil estava, por exemplo, os escravos nessa relação, embora fossem a maioria. Então, eu acho que comentar um pouquinho sobre esse assunto, que acho que é importante trazer. Eu queria que você comentasse um pouquinho também nessa linha. Ou discordar também. Enfim. Não, um pouco sim, um pouco. Só deixar aqui para a Luciana, assim, não é desolador. O cenário, eu, quando resolvi atuar nessa área, nunca me foi dito que seria fácil. O lado que eu escolhi, eu sabia, eu tinha consciência de que era o lado mais difícil. E que a gente estava lutando contra o poder econômico. E o poder econômico detém nas suas mãos muitas formas de dominação da classe trabalhadora, seja através dos órgãos oficiosos ou oficial de comunicação, seja através das normas, das leis, seja por imposição de força, seja lá como for.
O lado de cá, resta é a consciência e conscientizar cada vez mais as pessoas. Eu ainda sou um otimista por natureza e tendo a entender como Marx, certo, que a crise do capital só gera possibilidades maiores da tomada da revolução pela classe trabalhadora. Óbvio que para isso acontecer é necessário que você conscientize essa classe trabalhadora. E é óbvio que hoje é mais difícil fazer isso, considerando que o capitalismo que vem desde o final dos anos 60, início dos anos 70, em plena decadência, chegando, beirando em 2008 a sua extinção, a internet veio para salvá-lo, ou pelo menos para dar um bom fôlego para ele, certo? Então, a internet tem individualizado as pessoas, embora eu esteja conectado com o mundo, eu também estou conectado só com aquilo que me interessa, eu quero buscar só aquelas informações que me interessam, que me convêm, e aí eu vou nas fake news, porque eu gosto, que eu faço uma comparação, as fake news eram aquele jornal do SBT Aqui e Agora, né? É uma forma guardadas as distâncias disso, mas era uma forma de dominação também de massas, novelas foram isso, enfim, e a gente conseguiu resistir a tudo isso e conseguimos avançar e conseguimos inclusive pôr um operário como presidente desse país. É possível que a gente consiga isso novamente e isso vai demandar tempo. Agora, o trabalho é o trabalho de formiguinha mesmo, não tenha dúvida, esse tipo de comunicação a gente está aprendendo aqui, o movimento sindical, as lideranças operárias estão aprendendo a mexer nisso daqui, certamente somos inteligentes o bastante para, no futuro, conseguirmos passar a mensagem que a gente quer nesse meio de comunicação também, tá? Agora, se eu tivesse o condão, a varinha mágica, eu juro que eu já teria usado essa varinha mágica, esse condão, mas assim, Luciana, não desista, não desanime, muito pelo contrário, essas coisas têm que servir para a gente se animar ainda mais e se agarrar ainda mais e vamos à luta, vamos lá, vamos mudar tudo isso, certo? Vamos voltar àquele sindicalismo de luta, de classes mesmo. Não podemos abandonar esse discurso, embora a classe dominante queira que a gente acredite que se acabou essa história. Nunca ela acabou. Existem duas classes sociais no mundo. Ou você é o explorado ou você explora. Em qual das classes você se enquadra? Não tem uma terceira classe. Essa coisa de classe média é discurso para boi dormir. Certo? Você é trabalhador, ganha um pouco mais, tem um padrão de vida um pouquinho melhor, ou até bem melhor, mas não significa dizer que você é dono dos meios de produção e que você decide. Você está muito longe disso. Você é explorado, mais explorado ou menos explorado, mais bem remunerado ou menos bem remunerado, mas você é trabalhador. Tá? Então a gente precisa retomar esse discurso, não podemos ficar na defensiva, não, certo? Burguesia e classe trabalhadora, ou se não quiserem a elite ou a classe dominante e a classe trabalhadora, não existe. De qual lado eu estou? O que eu sou? Não é de que lado eu estou, mas o que eu sou. O lado que eu estou pode até ser o lado que eu gostaria de estar, mas não estou e dificilmente vou estar. E não adianta achar que, mas a meritocracia faz. Não faz. A meritocracia não faz. Isso é bobagem. A meritocracia conta-se nos dedos da mão, de uma única mão, quem é que efetivamente, de fato, veio lá da favela, lá do nada, certo? Abaixo da linha da pobreza, e com os seus próprios méritos conquistou e chegou ao topo do poder, e hoje está lá no topo da pirâmide, é o dono da produção, é o chefe. Hoje, inclusive, nem adianta falar mais em produção, porque hoje o que domina é o mercado financeiro. Né? Mas você tem... Essa reflexão trazida pela professora Luciana, nossa senhora, é complexa, dá uma live só para a gente falar sobre isso. Eu tentei contribuir um pouquinho dessa conversa, extremamente interessante.
eu acho que é um ponto central do momento que a gente está, essa questão de identidade de classe, né? Mandar um E, abraço aqui mano, pro Jaime De Lúcia, cara, um grande advogado, amigo. mandar um Um abraço, abraço. Jaime. Obrigado por estar participando aqui com a gente, mandando uma mensagem. Então, essa reflexão é extremamente interessante. Vamos até marcar uma live para falar sobre essa questão, porque é o ponto central de tudo o que estamos vivendo, consequências desse ponto, da questão da identidade de classe e essa questão de desmontes do direito. Então, a gente passou bem rápido nosso tempo aqui conversando. Eu queria, para a gente caminhar para o encerramento, a gente conversa bastante e você tem ideias muito interessantes. Daniel, eu já sei onde você Diga. vai chegar, né? É. Bom, desculpa, eu tenho essa mania, Não, pode desculpe. falar, pode falar. Não, não, não. Segue Não, aí, e segue aí, eu segue. queria que você só a gente conversasse rapidamente, né? Alguns aspectos de propostas, assim, não, assim, algo alternativas do que a gente teria da forma atual. Você é uma pessoa que está nesse meio há muito tempo, estudou bastante e tudo mais a respeito disso e tem algumas ideias muito interessantes. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco delas rapidamente com a gente, para depois a gente ir para nossa troca de ideias aqui da parte do entretenimento, conversar um pouquinho sobre hobbies e cervejas e etc. Então, para caminhar para o encerramento do nosso assunto aqui principal, comentar um pouco dessa visão e algumas ideias aí que você tem sobre essa questão. Daniel, deixa aqui, putz, mais uma live que a gente não consegue atingir o objetivo total dela, né, no Ah, seu o todo. assunto não cabe em Nós uma não hora, uma conseguimos hora e pouco. falar dos processos coletivos de trabalho. Exato, exato. Ficou, infelizmente, Na para uma verdade, prosperidade, outra oportunidade. Não, é muito complexo, não dá sim. para simplesmente fazer um en passant sobre isso. Uhum. Eu só quero dizer que sou extremamente favorável, defendo com unhas e dentes os processos coletivos de trabalho. Bom, com relação à proposta, Daniel, eu teria aqui. Eu gosto muito do direito do trabalho alemão, do direito do trabalho italiano, do direito do trabalho espanhol. Eles têm lá a figura do contrato nacional coletivo de trabalho. A Alemanha, por exemplo, tem 6 grandes sindicatos, não tem essa infinidade de 20 e tantos mil sindicatos que o Brasil tem, que só serve para dividir a classe trabalhadora e enfraquecê-la nas negociações, certo? Eu gosto muito desse sistema, desse contrato coletivo nacional de trabalho. Mas é óbvio que aqui no Brasil, fazer meio que uma coisa tupiniquim, porque a gente tem que resguardar também uma questão que é a questão da saúde e segurança do trabalhador, tendo em vista que nós temos categorias mal organizadas ou totalmente desorganizadas e que, portanto, não conseguiriam avançar tanto. Então, é importante a gente não perder os avanços na área de saúde e segurança do trabalhador, mas é importante que a gente tenha um contrato coletivo nacional de trabalho, como hoje existe um esboço disso, embora a nossa legislação não tenha essa previsão, dos bancários. No sistema financeiro, eles fazem um contrato coletivo nacional de trabalho. Sonho que um dia a gente possa estabelecer isso para a indústria, para a agricultura, enfim, para outras situações. Isto fortalece ainda mais a classe trabalhadora, mas também fortalece aquelas categorias que não estão bem organizadas ou não estão organizadas o suficiente, para que você estabeleça o mínimo de direitos para esses trabalhadores. E o avanço além desses mínimos, elas seriam estabelecidas através dos acordos coletivos lá nas bases dos sindicatos, mas não mais em sindicatos pequenos, que eu acho que nem comporta mais hoje em dia. Eu vejo sindicatos maiores, sindicatos grandes, fusões. Eu acho que esse é o caminho para o movimento sindical e principalmente essa questão dos comitês sindicais nas empresas, porque isso é um sindicato dentro da empresa, mas não um sindicato por empresa.
Tem uma diferença muito grande nisso. Se já é difícil para os sindicatos, divididos em milhares de sindicatos como nós o somos, imagina o quão fraco será se nós fizermos sindicatos por empresa, como quer o atual governo. Certo? Bom, então a minha proposta seria o Acordo Coletivo Nacional de Trabalho, a constituição do juiz arbitral, sem com isso tirar também a Justiça do Trabalho. Enfim, regulamentar tudo isso acho que seria fundamental. Eu acho que contrato coletivo de trabalho também é dar uma outra live para a gente conversar sobre isso. É uma visão muito interessante e uma alternativa de um sistema, né? O Jaime participou aqui com a gente para fazer um debate sobre propostas do Paulo Guedes, reduzir o percentual do FGTS, reduzir o INSS. Vamos marcar um debate sobre essa questão, uma live sobre essa questão. Debate muito produtivo. O Jaime é bom, o Jaime é importante para debater isso, hein? O Jaime entende vamos participar. Bem disso. Seria uma boa chamá-lo para participar aí, Daniel, no seu canal aí. Sem dúvida, todo mundo participar aqui, a gente trocar essas ideias aqui. A Cida também comentou, se os trabalhadores não compreendem o que é luta de classe e sistema continuar prevalecendo, exatamente o que a gente comentou. E para falar... Não, mas aí depende da gente. Aí depende da gente levar isso daí. A classe trabalhadora só está ouvindo um lado. Ela não está ouvindo, nós não estamos fazendo o contrapeso. O contraponto, aliás, desculpa. O contrapeso nós estamos fazendo porque eu sou gordinho o suficiente para pesar pouco. Nós não estamos fazendo o contraponto. É importante que a gente faça o contraponto. Nós não estamos fazendo. É isso. Então, precisamos desencastelar, ir para a base, conversar com os trabalhadores, voltar a conquistar a confiança dessa classe trabalhadora, seja ela trabalhadora informal ou formalizado, seja ela trabalhador terceirizado, precário, ou qualquer outra forma de trabalho, uberizado, seja lá o que for, nós precisamos voltar a ganhar a confiança dessa classe trabalhadora, e isso só será feito olho no olho, tete a tete. Tá? Ficou aqui o nosso tema, também conversaríamos sobre ações coletivas, né? Acabou se e um abraço para a Cida, hein? Mandar um abraço, companheira Cida. Ações coletivas, podemos marcar uma outra live também para falar sobre ações coletivas, importantíssimo, é um desdobramento dessa questão. Rapidamente, só para comentar, ações coletivas são as possibilidades de processos judiciais em que o sindicato pode representar uma coletividade de trabalhadores. Isso é um instrumento muito importante à disposição da classe trabalhadora e a gente pode comentar isso mais para frente. Muito pouco usado. Exato, e importantíssimo. Mas, como nós estamos no adiantar aí da nossa live e também esse canal é o Entreter Direito, nós vamos... e daqui a pouco vai começar Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians. Aí não tem como também... Nós estamos aqui com 8, 9, 20, 30 pessoas, nós vamos chegar a 0. Nem nós dois vamos ficar aqui. Para o entretenimento. Então, vamos fazer o nosso entretenimento aqui. Passando a falar, então, nossos convidados, a gente sempre conversa um pouco sobre alguma questão para além do direito. E o Carlos, como é meu amigo, meu sócio, a gente compartilha de vários hobbies comuns. Tivemos nossa fase de motoqueiros selvagens aí, viagens de moto, um hobby muito gostoso. Agora, nesse momento, nenhum dos dois estão com a moto, né? Vendemos as nossas hards, mas foi uma fase muito boa, viagens longas, muito bacanas aí, que entraram para a história. E também tem um hobby que é ser mestre cervejeiro, né? A gente gostar de tomar cerveja e inventamos de fazer cervejas também. Compramos um kitzinho junto, bem amador, fizemos nossas cervejas na pura gambiarra no começo. Aliás, é uma característica de um cervejeiro amador, ser gambiarreiro. E esse hobby foi evoluindo, né? Eu fiquei um pouco para trás, mas o Carlão tá afiado nessa história, estudando bastante. E eu gostaria então que você comentasse um pouco e também o resultado disso, que foi a Dona Justa, né? A cerveja do Carlão, faz a propaganda da Dona Justa. Aí, ó, tem até o rótulo, a cerveja, ó. Carlão já está dando para enxergar, é legal, mas tá aqui. Tá. Então surgiu desse hobby a Dona Justa, que tá ficando cada dia melhor e mais profissional. Então comenta aí, Carlão, sobre o nosso hobby em comum de... tá aí, já... Eu tô com água, pô. Primeiro, aí foi covardia. Já saudá-los aqui, porque daqui a pouco vou lá assistir, embora nem seja corintiano, nem seja palmeirense,
mas vou assistir ao futebol, que nesse momento de pandemia pouca coisa nos resta para nos entreter, além de um bom livro. Mas falaram, só escutei o barulho da tampinha aí, Carlos. É, Pessoal bom, mandando parabéns pra gente. é, 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 o que dizer, assim, moto. Moto é uma paixão, foi uma paixão, continua sendo, acho que vai ser eternamente uma paixão minha. É uma pena que a minha companheira Fabiana, ela por problemas graves de saúde, ela não pode mais me acompanhar nas viagens de moto. Mandar um grande abraço pra E não, Fabiana. não podendo mais, ela certamente vai agradecer, não podendo mais andar de moto, não tem sentido eu viajar sozinho, deixar para trás, né, as pessoas que fazem parte da minha história. Portanto, hoje estou sem moto e dificilmente voltarei a ter uma. Acho um pouco provável que isso aconteça. E também a saúde por mais que a gente queira negar, a Vai idade passando o também tempo. atrapalha um pouquinho, A né? última viagem que a Atrapalha. gente fez longa foi pro Rio do Rastro, então é uma viagem Rio do Rastro longa, foi tem que uma ter um viagem preparo muito físico, né? gostosa. Uhum. Foi uma delícia aquela viagem para o Rio do Foi, Rastro. foi. É um lugar lindo, maravilhoso. Recomendo a todo motociclista que, se não for um dia, vá, porque tenho certeza que vai adorar aquelas curvas, são melhores que as curvas da Estrada de Santos. Enfim, foi. Aí o que me restou, a gente precisa de um escape na vida da gente, senão a Luciana vai ter razão, e qualquer hora a gente dá um tiro na cabeça por desistir de tudo. Então, o meu escape, o meu hobby hoje é a cozinha, cozinhar. E cerveja é cozinhar, né, Daniel? Nossa, Cerveja é não tenha cozinhar. dúvida. Um pão líquido. Cerveja é cozinhar. Aliado à gambiarra, aí pronto, casou as duas coisas que eu gosto muito, que é improvisar, fazer gambiarras, enfim, né? E cozinhar. E aí a cerveja veio nesse sentido. Óbvio que assim, nós começamos juntos, compramos lá 2 panelinhas, vergonha, enfim, fomos aprendendo. A vida te levou para outro caminho, você fez uma opção que eu acho que é extremamente válida, louvável, digna de aplausos, que foi se dedicar a uma pós-graduação, futuro aí um mestrado. Acho que é esse o caminho mesmo. Você é jovem ainda, tem muita estrada pela frente e tem que aproveitar isso profundamente. Eu, por outro lado, já estou mais naquela de começar a tirar o pé, né? Uhum. Enfim, não costumo ainda, porque ainda tem Tem luta para tem travar ainda ainda. algumas habilidades ainda para seguir, né? Mas, enfim, a idade, né? E aí o que eu gosto, vou fazer cerveja. E aí eu continuei. E aí eu fui me aprimorando cada vez mais. Esta cerveja mesmo que eu estou tomando agora aqui, degustando, tomando, é uma criei que eu fiz com a minha filha quando ela veio da Argentina para cá, em Ó, dezembro. Que ela estuda lá, né, faz medicina lá. E aí eu tô tomando aqui, é uma cerveja que eu levei, inclusive, o Jaime deve ter tomado na chácara lá do Leomar, no churrasco dos advogados trabalhistas, que eu levei lá. Enfim, e agora acabei de fazer, sábado eu devo engarrafar ou envasar, depende do gosto de cada um, uma próxima cerveja que devo fazer a degustação dela no sábado para sentir o sabor. Eu fiz hoje uma provinha, eu achei que ela está caminhando para ficar muito gostosa também, mas eu já estou num outro patamar, né, Daniel? Eu já estou um pouquinho mais me profissionalizando. E a pandemia foi porque eu acabei assistindo um monte de lives de cervejeiros, de mestre cervejeiro, ontem mesmo. Eu assisti à noite uma live de uma mestre cervejeira gaúcha e um cervejeiro do Rio de Janeiro. Uma live interessantíssima, muito gostosa, tudo. já investiu Então, quer no dizer, equipamento excelente, deu um não, up equipamento aí.
Tá, foi para outro nível mesmo agora, né? E aqui, nos assistindo, tem pessoas que participaram da fabricação de algumas dessas cervejas, como o Sidney, Exato, foi uma. Wagner, o Vagnão, E também já é participou impressionante disso. como a gente vai evoluindo, né? Como você disse, no começo a gente começou bem junto, acabei ficando um pouquinho para trás. Você evoluiu bastante, comprou equipamento, tá aprendendo e fica como a gente vai evoluindo pro outro, né? Que eu fiz uma cerveja em que eu errei na carbonatação e parecia um champanhe. A hora que abria, era espuma para todo lado, não parava de espumar a cerveja. Então a gente vai aprendendo uma após a outra, a gente vai aprendendo, né? E como você já, eu parei e você continuou fazendo outra cerveja, com certeza você já está em outro nível, porque uma cerveja após a outra, o nível que aumenta e a questão de equipamento é sensacional, né? Ó, o Não Jaime tenha tá dúvida. falando que falou assim, ó. Carlão contente de ver você no debate com ótima saúde. E ele comentou aqui que tomou a cerveja lá assim, o Jaime. E, Ô, Jaime, obrigado, viu, cara? Eu também. Olha, eu fico mais contente ainda com a quantidade de pessoas que torceram para nós, pela recuperação, pela minha o Carlão deu um recuperação. susto esse ano, né, Carlão? Isso daí foi extremamente comovente. E tenha certeza, Jaime, que você foi uma dessas pessoas que ajudou a me comover. E aqui todos que estão, que eu li aqui nessa live, e outros tantos que não estão aqui e que torceram muito para a recuperação. Olha, de coração a todos vocês, o meu mais sincero obrigado. E é muito bom estar aqui e podendo tomar uma cerveja, coisa que eu Exato. imaginava que não fosse tão Tomar e cedo, viu? Mas fazer, né? E o é, projeto aí da Dona Justa aí, né? Superado esse susto que você passou, que a gente acompanhou de perto e é muito bom te ver bem. Os projetos da Dona Justa aí é da profissionalizar mesmo, né? Embora em breve teremos novidades aí da Dona Justa no mercado aí, né? e o André não vai Corinthians coisa nenhuma, tá, André? Toda sorte, Daniel. Cara, cerveja é difícil achar alguém que não goste, Aham. certo? Cerveja caseira e cerveja artesanal já é um pouco mais complicado, porque ainda nós temos uma geração que ainda foi educada a beber a cerveja industrializada, seja ela qual for a marca que for, e a cerveja industrializada ela é mais artificial, ela tem menos condimentos, ela tem uma regra mais acentuada que o cervejeiro caseiro não tem. O cervejeiro caseiro viaja nos sabores. Eu já fiz cerveja com sabor de abacaxi, já fiz cerveja de morango. Enfim, a gente viaja. Café, que tinha até sementinha de O café. céu é o limite para o que a gente está fazendo. O céu é o E a limite. natureza age muito mais, né, na cerveja do que nessa Não, industrializada, mas né? muito mais. Você veja que a gente não joga química na cerveja. Só a A natureza química agindo, né? existe é a natureza agindo, ou seja, são os lúpulos, são a levedura, o malte, a água, é tudo agindo. Tem lá só química? Tem, a água tem a química. Mas a reação, ela não se dá forçada, não se jogou produtos químicos ali, se jogou produtos naturais, certo? E eu confesso que eu era um cara que tinha uma repugnância por cerveja artesanal. Eu era um educado por cerveja industrial. Meu finado cunhado, que Deus o tenha, grande pessoa, Leandro, era uma das pessoas que eu debatia com ele. Essas cervejas amargas, horrível, cara. Mas aí eu comecei a botar na minha cabeça, cara, mas essas pessoas gostam, eles não se odeiam, caramba, por que eu não gosto? E aí eu fui me forçando a aprender a degustar cerveja até aprender a gostar, Tem que porque calibrar o paladar, né? comida é aprender o paladar, é educar o seu paladar. Então você acaba gostando, seja lá do que for. Uma coisa leva mais tempo, menos tempo. Eu agora, por exemplo, não posso comer com sal.
Então eu estou sofrendo um pouco, mas tenho certeza que eu vou me adaptar. Vai demorar um tempo, mas eu vou conseguir me adaptar. Enfim, é, Dá para a conversar hoje. cerveja, a cerveja é a cerveja, cara. Assim, eu sou fãzaço da cerveja, era fãzaço da cachaça, agora não posso tomar mais a cachaça. E aí não sei o que eu faço com a minha coleção aqui, que eu olho todo dia para ela e ela está me chamando e eu não posso. Então, vai ter que pôr no armário trancado, botar um cadeado aí, fazer um armário, É, deixar pois só para é. bater foto. Não, dá para conversar. Cida, deixa eu te falar um negócio, Cida. Mas você, eu já cansei de falar, você é uma baiana paraguaia. Eu gosto, você não gosta de cerveja, não gosta de nada da Coca, mas também você não gosta de nada da Bahia, pô. E é uma baiana? Exatamente. Carlão, vamos caminhando aqui para o final. Foi um prazer ter passado esses momentos com você, trocando ideia. Espero que tenha contribuído aí um pouco com os debates, levar informação para as pessoas que se interessam em saber um pouco mais sobre esse assunto que a gente conversou. Quero agradecer muito você ter aceitado o convite, dizer aqui nessa live que você é uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma gratidão enorme por você, a gente tem uma parceria muito bacana, há mais de 10 anos trabalhando juntos, um paizão, e queria agradecer muito aí a participação aí nessa live. Esse vídeo vai ficar para a posteridade, então se você quiser mandar uma mensagem final aí dessa participação, fique à vontade para a gente encerrar. Quero mandar um beijão no coração de todo mundo que assistiu essa live e que virá assisti-la e que tenha paciência, né? Porque além das pessoas que nos amam, assistir esse tempo todo de live, tem que nos amar mesmo. Deixar um beijão no coração de todas elas, de parabenizá-lo pela iniciativa, por abrir um canal para tentar levar informação às pessoas, principalmente, maiormente, a classe trabalhadora. Não desista nunca disso, não perca esse horizonte na tua vida. Tenha em mente que isso não é fácil, não será fácil, nunca foi fácil, mas a vitória há de vir. Se não agora, não na semana que vem, um dia ela há de vir e virá. Eu não tenho a menor dúvida de que ela virá. Certo? Então, continue nessa toada, nessa luta, acredite nela e você já é um ator importante nessa história, porque você está levando informação para a classe trabalhadora. E o que eu posso dizer é só plagiar um certo barbudo que passou na história dessa humanidade, dizendo: trabalhadores, univos, só assim vamos ser possível voltar a ter dignidade, se é que algum dia tivermos. Um Exato. abraço a todos, de coração. Perfeito, Carlão. Também gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente nessa live, quem ainda irá assistir esse vídeo, todos que nos apoiam e apoiam o canal. Se O inscreva Cida no. vai ficar assim, a Cida está perguntando se vai ficar gravado. Põe Vai lá que ficar vai ficar gravado. gravada, vai ficar disponível no meu Facebook, Daniel Risoli, e vai ficar disponível no canal Entreter Direito no YouTube. Aliás, toda vez. Você pode compartilhar também, viu, Cida? Exato. E lembre-se de se inscrever no canal, no YouTube, nas redes sociais, no Isso. Instagram, para dar uma força pra gente, compartilhar, divulgar. Semana que vem teremos mais lives também, porque a Um gente vai. abração para o Vanderlei Estrano, está aí Ah, nos assistindo. Obrigado, Vanderlei, Vanderlei, por estar Vanderlei aqui. participou aqui. Um grande abraço para Vanderlei, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos. Então, é isso aí, gente. Boa noite, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.